Sermão de hoje, a ressurreição de Lázaro. Mensagem que é extraída do Evangelho de João, capítulo 11, ilustrado e iluminado pelo Apocalipse explicado, livro número 726, parte 2. Geralmente nós já temos ouvido em diferentes lugares a história da ressurreição de Lázaro. Esta vez será mais uma vez, porém vamos explicar o sentido espiritual que envolve o contexto, que envolve a história da ressurreição de Lázaro, que se trata no sentido espiritual a ressurreição de uma igreja, a ressurreição daqueles que estão no bem natural, a ressurreição de aqueles que acreditam no Senhor, porém não têm todas as verdades. Então Lázaro representa esse tipo de pessoas, a ressurreição do bem, mas bem no último. O ponto central da nossa passagem está no verso número 25, quando o Senhor declara: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Esse é o verso central, mas para chegar à explicação deste verso, nós precisamos parar no verso número 7, que diz assim: depois disso, os seus discípulos, o Senhor disse, depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Este verso certamente já foi lido por nós e nós leemos, pulamos, muitas passagens, mas veja que o Senhor recebe a notícia de que seu amigo, a quem ele amava, morreu. E disse que o Senhor ainda ficou 2 dias no lugar onde estava. E depois de 2 dias, ele disse assim: vamos para a Judeia. Mas ele anteriormente já estava na Judeia. E os discípulos dele reclamaram. Há pouco queriam te apedrejar. E tu dizes: vamos para a Judeia. Esse é o ponto central que nós precisamos compreender. Porque o Senhor disse: vamos para a Judeia. Não é dito anteriormente que ele amava a Lázaro, que ele amava Marta e amava Maria? Então, quando você ama uma pessoa e diz que aquela pessoa está em dificuldade, você não vai logo para ajudar aquela pessoa ou levar um conforto para a família? O Senhor chegou lá depois de 4 dias, sendo que de Jerusalém para Betânia, somente, como fala aqui a palavra, 15 estádios, cada estádio 200 metros, uns 3 quilômetros aproximadamente. Podia chegar em pouco tempo, mas foram 4 dias para ele chegar lá. Então, por isso que é muito importante entender este verso número 7, porque o Senhor voltou para a Judeia para resolver algo muito importante. Que coisa é mais importante? Resolver a saúde. Você está bem na sua estrutura civil, moral, tudo está na ordem, mas entra enfermidade dentro da casa, tudo vira em torno daquela pessoa que está doente, não é assim? Imagina se alguém morrer, muito mais toda a família e todos os amigos se voltam para atender aquela pessoa, dar conforto. O Senhor foi para a Judeia, porque justamente Judeia significa, antes dos pontos, todas as coisas que o Senhor faz, ela tem um sentido espiritual. Muitas coisas que o Senhor fazia, os discípulos não compreendiam. O Senhor tinha necessidade de lavar os pés dos apóstolos. O Senhor lavou os pés dos apóstolos, um a um. Pegou a toalha dele e secou os pés. Por que fez isso? Então o Senhor disse: o que eu faço, você ainda não compreendeis.
Então, muitas coisas que o Senhor fez, os próprios discípulos ainda não compreendiam. Igualmente aqui, o Senhor vai para a Judeia. Os discípulos não compreendiam. O olhar dos discípulos, ainda eles nesse momento, estão representando os Lázaros. O entendimento ainda muito externo das coisas. Então o Senhor se recolhe para Jerusalém, para a Judeia, porque Judeia representa o estado mais elevado, a partir do qual você enxerga as coisas. Não que o Senhor precise ir para a Judeia, mas o Senhor está ensinando para nós fazermos aquilo. Quando nós passemos por dificuldades que ninguém pode resolver, vá para a Judeia. Eleve sua mente, eleve seu coração para a Judeia. Representa as coisas mais elevadas, espirituais. É o celeste, onde você recebe a instrução e te dá a visão, o entendimento para sair, muitas vezes, da dificuldade que nós mesmos não conseguimos sair. Mas, se você está em Judeia, você tem um olhar, como se fala assim, panorâmico da situação. Você sabe onde começa, onde termina, onde que se encontra, qual vai ser a solução. Esse é subir a Judeia. E que problema mais difícil para nós resolver? Morte. Difícil. Doença, enfermidade, confortar a família. Muito difícil, mas vai ficar muito mais fácil subindo para a Judeia. Por isso que o Senhor subiu para a Judeia. Tu, amigo, aquele que tu amas, está enfermo, ainda estava enfermo. E o Senhor subiu para a Judeia, porque é assim que nós devemos fazer. O que o Senhor fazia, os discípulos ainda não compreendiam, mas nós compreendemos agora, porque o Senhor foi para a Judeia. Então o Senhor subiu para o celeste. E não somente isso, subir para o celeste é compreender. Por isso que mais para frente o Senhor conversa, conversa e diz assim esta declaração a Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Se nós compreendemos somente este verso, estamos na Judeia. Se nós entramos no sentido espiritual deste verso, estamos no estado celeste. Se nós entendemos esta passagem, nós vamos compreender o Apocalipse explicado que nós acabamos de ler. Vamos olhar para o Senhor não somente como Messias, vamos olhar para o Senhor também como Deus onipotente. Vamos olhar para o Senhor não somente com entendimento, porque com o entendimento o Senhor se faz presente na nossa frente, mas com amor o Senhor entra dentro de nós. Ele resolve tudo. Pode ter o problema que for, que o Senhor resolve. Mas muitas vezes falta ir para a Judeia. Estamos aqui justamente para pedir forças ao Senhor para chegar na Judeia. Porque muitas vezes nós queremos, diante de um problema, é o impulso nosso resolver as coisas desde o ponto de vista natural, simplesmente. Deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, deixa que eu sei. Ninguém me ensina, nem quero aprender e tenho raiva de quem sabe. Aí fica no natural e piora as coisas. Devemos subir para a Judeia. Quando a situação está muito difícil, vamos subir. Por isso que o Senhor subiu, Ele está ensinando. Coisas que Ele faz, muitas vezes nós não compreendemos, mas Ele sabe porquê e nós devemos imitar. Então, Judeia aqui significa a compreensão. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. O Senhor pergunta: crês tu isso? Crês, Marta? Tu isso? Perguntou para Marta se creia naquilo. Devemos subir para a Judeia. Só quem sobe para a Judeia disse: creio, Senhor. E aí começa a entrar
né, o processo do milagre. Depois que ela crê, o Senhor vai e pergunta: onde o puseste? Né? E o Senhor vai para o sepulcro. E como falamos no início, a ressurreição de Lázaro representa a ressurreição de toda uma igreja. Representa cada um de nós que amamos Ele de uma forma simples. Representa o nosso entendimento, que muitas vezes é muito natural, mas o Senhor assim mesmo ressuscita. Muitas vezes a esperança morta que cada um de nós tem em certas coisas. Quantas coisas já nós deixamos para trás? Quanto? Um dia, 2 dias, já não tem mais forças, né? Separou o espiritual dos objetivos, muitas vezes palpáveis. 4 dias, quanto? 4 anos, né? São projetos, são muitas vezes que você, este ano 2023, eu vou fazer tal coisa. Não acabou o ano, não estamos nem na metade do ano, já desistiu, morreu. Né? No ano 2022 já passou, mas tudo que eu projetava para o ano 2022 não fez, morreu. Então esse tipo de objetivos que nós nos traçamos, né, eles deixaram de ser alcançados porque tirou as coisas espirituais desses objetivos. É para juntar o objetivo natural com o objetivo espiritual. Da mesma forma que o nosso corpo, ele se mexe somente se tem o espírito. Como falamos para as crianças, separou o natural do espiritual, o corpo desfalece. Igualmente, desfalecem projetos, desfalecem iniciativas, desfalecem objetivos, e muitas vezes a própria pessoa traz suas próprias promessas. A pessoa traz sua própria, como se fala assim, confissão de fé. Então, isso tudo aí é Lázaro. Lázaro, ou simples. Lázaro representa a fé simples, representa o bem natural, mas externo. Aquele que conhece um pouquinho das verdades, pouquinho. Por isso que se alimentava das migalhas que caíam da mesa do rico. Sendo aquele rico que conhece todas as verdades da palavra, enquanto Lázaro, pouquinho, migalhas. Mas assim mesmo, Lázaro vai. Mas olha o que acontece. Diz que quando o Senhor está, né, perto, ele chora. O Senhor chora. Ele chora por seu amigo Lázaro, mas sendo que Lázaro representa toda a igreja natural. Ainda sendo igreja natural, tem pouco, mas pouquíssimo bem. Ele já tinha chorado no livro de Lucas por Jerusalém, 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 tu que apedrejas os profetas. Quantas vezes você quis se juntar como uma galinha junta, pintinho? Ele chorou frente a Jerusalém, mas aí está chorando frente à igreja mesmo. Uma igreja que não tinha mais verdade, não tinha mais bem, prestes a falecer, chorou por Jerusalém. Mas agora também está chorando pelos gentios. Ele está chorando pelas 2 igrejas. Se ele chora pelas 2 igrejas, porque o mundo não tem mais salvação. Para onde vai esse mundo? E o Senhor, quando olha para o mundo e toda a sua criação, Ele está olhando cada um como filho. Imagina. Que mais triste para um pai, para uma mãe, ver a partida de seu filho, que carregou no colo e tudo. É muito triste, por isso que o Senhor chora. Ele está olhando os seus filhos. Ele não está chorando por estranho, ele está chorando pelos seus filhos, por isso que ele chorou em Jerusalém e está chorando aqui também, porque a igreja não se interessa em aprender a verdade para viver no bem. Não se interessa, não. Né? Se vem para a igreja somente por coisas muitas vezes convenientes. O Senhor chorou. Mas, para isso vem o Senhor. Diz assim, para que se manifeste a glória de Deus. Que esta enfermidade não é para a morte, é para que se manifeste a glória de Deus, como foi falado no sermão passado. A glória de Deus é um conjunto de atos: subjugar infernos, ordenar os céus, instruir, instaurar uma nova igreja.
E é isso que o Senhor está falando aqui, para que se mostre a glória de Deus. Então, somente quando o Senhor está olhando para Lázaro, Ele está representando toda uma nação dos gentios. E também está representando no geral, e também está representando no particular cada um de nós. Então, o milagre de Deus, ele alcança o universal e alcança o particular. E nessa ressurreição particular, nós entramos. Nessa ressurreição particular, nós também queremos ser ressuscitados. E essa que seja a nossa oração de hoje. Quantas coisas em nós, muitas vezes nós já desistimos. Muitas coisas nós desistimos, muitas vezes não por nós mesmos, mas por força do mundo que nos, em vez de nos animar, de nos levantar, porque o mundo yace nas mãos do maligno, A presença de um anjo, diz assim, ela evoca tuas coisas boas. A presença de um anjo, ela evoca tuas coisas verdadeiras. A presença do anjo, ela evoca sua presença, simplesmente já te desperta. Então oremos para que isso aconteça. Isso é ressurreição. Aquilo que eu tinha desistido, aquela alegria de ter, vou ter. Mas eu preciso de um anjo do meu lado. Senhor, envia teu anjo, como diz o Salmo 91, verso 11. A seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. E se o anjo está do teu lado, certamente o céu também está do nosso lado. E todas as virtudes do céu também se manifestam na alegria, na esperança, na força. E essa força, alegria, justamente é a ressurreição. Deixei de ser alegre. Estou mais tempo triste que alegre. Estou mais tempo triste do que alegre. Estou mais tempo cansado do que com força. Então, o anjo, quando ele vem com toda essa energia do céu, com esse sol, com essa força que faz crescer, frutificar as sementes, as verdades que nós aprendemos. Então, nós precisamos reconhecer esta verdade de, como se fala assim, ouro puro, ouro transparente, ouro do céu. Esta verdade, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Nós precisamos esta verdade aqui brotar, porque ela está aqui como semente, ela está aqui no livro como semente, mas como semente ainda guardada na gaveta, guardada em um lugar. Mas se pegar esta semente aqui, botar um pouquinho de água e receber a luz do sol e o calor do sol, ela vai crescer, ela vai produzir frutos, vai produzir bem. Nós vamos, como se fala assim, o nascimento, o renascimento dessa verdade vai representar a nossa ressurreição. Levanta-te, Lázaro, é o nome de cada um de nós. Esse Lázaro é simplesmente como um exemplo. Esse Lázaro representa o nome de cada um de nós. Você mesmo diga seu nome. Levanta-te, Johnny. Levanta-te. Cada um. Essa é a ressurreição. Então o milagre do Senhor, é o sétimo milagre que estamos tratando. O milagre do Senhor ecoa por toda a eternidade. Ele sempre vai estar ressuscitando. Ele sempre vai estar ressuscitando, porque Ele é a vida. E essa vida, ela parte pela sua palavra. Ele ressuscita sempre a sua palavra. E essa ressuscitação da palavra é um novo nascimento. Você nasce pela palavra. Você não nasce por suas próprias motivações. Você nasce pela palavra. E a palavra que vai iluminar suas motivações. As nossas motivações naturais, elas vão se tornar motivações espirituais. Essa é a ressurreição. Nascer de novo. Então que o Senhor, neste dia tão especial, que estamos falando sobre Lázaro, que esse nome seja o nome nosso. O nome nosso. Então, o chamado do Senhor, Lázaro, vem para fora, justamente é
o nosso nome se levanta, né? E disse assim o Senhor: desligai-lo e deixai-lo ir, né? Ou seja, é a bem-aventurança para todos os nossos projetos. Desligai-lo, que nossos projetos não fiquem atados, para que se realizem. Deixai-lo ir, né? Para que sejam feitos. Então, esse Lázaro não é somente alguém que morreu há muito tempo, que era muito amigo, não. É a nação que se esforça por viver bem. Uma nação gentia, como é, né, o simples no bem e na verdade. Mas essa nação gentia procura, com esforço, saber mais do Senhor. Não é Jerusalém, não é, como se fala, o clero, alto clero. São os simples que visitam. O Senhor nos ama. Quando o Senhor disse assim, que Ele amava Lázaro, Ele está amando toda a igreja, cada um de nós. Então que o Senhor abençoe essa palavra, que o Senhor abençoe este dia tão especial, que o Senhor abençoe nossos projetos, que o Senhor abençoe nossas iniciativas, aquelas coisas que já muitas vezes partiram em nós, que o Senhor ressuscite, né? Como o Senhor ressuscitou a Lázaro. No nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Pai, Ele que é a vida, a ressurreição, que Ele esteja conosco neste dia e para sempre. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem